E aqui José Masson, que contribuiu com R$10 aqui no Superchat, ele pergunta: com esse Congresso de direita, até que ponto podemos reverter as reformas que retiraram direitos? Previdenciária, nem pensar, apenas migalhas, nem isso? Tem um processo de participação quente, permanente, do povo brasileiro e com a influência direta da Presidência da República, chamando um processo de revogação dessas medidas, terceirizando tudo só a correlação de força parlamentar, não é possível. Por isso que tem que ter um processo de não só organização, mas de mobilização para aquilo que a gente chama de revogaço. Isso acontecendo, José, eu não tenho dúvida de que é plenamente possível, porque faça a pergunta para a maioria do povo brasileiro através de um referendo se ele quer a manutenção dessa reforma trabalhista e dessa reforma da Previdência. A maioria absoluta vai dizer que é contra. Isso dá o respaldo político e popular para a reversão. Agora, se depender só das articulações com Lira, MDB, PSD e companhia, eles, evidentemente, não vão reverter os interesses que eles representam aqui do ponto de vista congressual. Agora, um referendo revogatório, por exemplo, dessas reformas, precisa ser aprovado pelo próprio Congresso. O presidente da República não pode convocar. Precisa com um amplo processo de mobilização por parte da própria Presidência da República, dizendo que está mandando a mensagem e demonstrando para a população brasileira que isso vai ser avaliado pelo Congresso. Ou seja, se o Congresso souber que os olhos do Brasil inteiro estão voltados para ele, para uma consulta popular, onde as pessoas vão dizer se querem ou não a continuidade da reforma, entre aspas, trabalhista, por exemplo, acho que vai ser muito difícil para os deputados federais aqui sustentarem a sua digital dizendo que não querem isso de jeito nenhum. Agora, formalmente, a convocação de referendo de plebiscito, o instrumento é o decreto legislativo, não pode vir uma proposta do governo, tem que ser uma proposta nascida no próprio parlamento, né? Eu discordo dessa interpretação, porque a avaliação que a gente tem é de que sim, ou seja, o governo pode fazê-lo. Essa questão pode ser judicializada? Pode. Agora, isso se resolve com uma questão muito simples, né? Ou seja, se não for iniciativa do governo, vai ser iniciativa do líder do governo, no parlamento, ou seja, então, assim, esse não é um problema real, né? Na minha avaliação, pode, mas, independentemente, para evitar controvérsia jurídica, caso acontecesse, um deputado que é representante da base do governo e que é uma cara do governo apresentaria como uma proposta do governo. Um decreto legislativo que convoca um referendo precisaria ter quantos votos para ser aprovado? Breno, temos que dar uma olhada. Assim, exatamente não é maioria constitucional, maioria... Para te dar uma resposta precisa, mas não se tratando de uma modificação da Constituição, só existem outras duas hipóteses: maioria simples ou maioria com a comparação do que fosse um projeto de lei complementar, 257 votos, né? Uma coisa ou outra. Ou seja, não é um número de votos difíceis para ser alcançado do ponto de vista parlamentar. Nas duas casas. Nas duas casas. Para poder convocar um referendo que poderia ser uma saída política interessante para tentar revogar as principais reformas, até mesmo as principais privatizações. Uma outra... o Erickson de Souza fez uma pergunta semelhante, também contribuiu com o Superchat. Ele pergunta, você já respondeu, é urgente uma reparação das deformas previdenciária e trabalhista? É viável uma consulta pública, plebiscito, já que o Congresso não vai apoiar? Você já respondeu. O Congresso não apoia, Erickson, se não tiver um processo de mobilização social que vá para além do espaço institucional. Se tiver pressão popular, o Congresso pode aprovar. E o Fernando Calado, também contribuiu com o Superchat, ele pergunta, Glauber, já após a derrota em 2018, uma das críticas feitas à esquerda foi que o discurso não chegava aos pobres. Concorda? Parabéns pelo seu trabalho. Então, assim, acho que o fundamental é a gente estabelecer, não é só uma questão de elaboração de discurso, né? Uma vez eu perguntei se o professor Alisson Mascaro, né? Fui para fazer uma live com ele e com aquela história, né? Não estamos fazendo lives entre camaradas, a gente acha que já sabe o que vai perguntar, o que o outro vai responder, e aí ele me deu um nó, né? Eu falei assim, professor, Bolsonaro tem 30%, nós temos 30%, então nós temos que priorizar a discussão dos temas econômicos para deslocar esses 30% que estão no meio para o nosso lado. E aí a resposta que ele me deu foi a seguinte, Fernando, concordo, mas assim, ultimamente, Glauber, eu estou muito mais preocupado em ter o megafone
do que saber só o que vai sair do megafone. E aí que ele colocou na mesa as ideias dos centros socialistas que a gente tem aí desenvolvido. Estou falando isso para te dizer o quê? Não é só uma questão de elaboração de discurso, é de espaços que têm rotina na vida das comunidades de maneira permanente com a classe trabalhadora, né? Várias organizações já fazem isso e a gente tem que ampliar isso como um método da esquerda que não pode ser abandonado. Eu sempre conto uma história e eu vou repetir aqui rapidamente. Em uma das campanhas que eu disputei, o Silas Malafaia gravou 2 vídeos dizendo por que as pessoas não deveriam votar em mim durante a campanha. E aí, no dia da eleição, eu cheguei numa comunidade chamada Santa Bernadette e perguntei para uma senhora, posso cumprimentá-la? Porque cumprimentar não é crime, né? Aí a resposta dela foi, pode e honre o meu voto, porque eu votei em você apesar da orientação contrária do meu pastor Silas. Então não adianta eu achar... Ela furou um bloqueio, mas não adianta eu achar que eu vou furar um bloqueio se o Silas conversar com ela 3 vezes na semana, no mínimo, e eu só conversar com ela no período da campanha eleitoral, certo? Então, se não tiver instrumentos permanentes de articulação e de organização da luta, né, a gente sempre vai ficar devendo, né? E quando eu falo de instrumentos, eu não estou falando só de instrumentos como os centros socialistas, como organização de núcleos comunitários dos partidos políticos, são instrumentos como esse aqui, né, onde a gente está tendo a oportunidade de estabelecer o diálogo, fazer o debate público sobre os temas nacionais, ou seja, ampliar a nossa estratégia de comunicação, de diálogo e de organização, onde a gente consiga ouvir e, ao mesmo tempo, se jogar na luta cotidiana e material do povo, na minha avaliação, é fundamental.